Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem não esteve ontem aqui, né, e está desde semana passada, viu anunciando o ministro André queria ministrar a palavra hoje, ele está doente, por isso eu estou substituindo dessa feita, mas na semana que vem o nosso amado irmão André estará ministrando a palavra, ele deve com certeza estar nos assistindo pela internet, que Deus abençoe sua vida, sua casa, que sua recuperação seja séria. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Peço que a amada igreja possa abrir em Lucas 5, Evangelho segundo Lucas 5, versos de 1 ao 11. A igreja conhece muito bem esse texto. Lucas 5, versos de 1 ao 11. Peço que o meu pastor possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Te bendizemos, eterno Deus, tu que és Senhor absoluto e estás aqui para reinar sobre nós, para humildemente congregar conosco diante dos 5 minutos dessa oração que já foi devotada a ti, Senhor, da linda e gloriosa ministração, dos lindos e gloriosos louvores. Agora capacita-nos para que recebamos, como vinda do trono, essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, o ministro que está trazendo hoje essa palavra, o nosso amado, querido Ed Filho, já ungido devidamente pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos por tudo quanto ouviremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Conhecemos muito bem essa história, é uma história que nós ouvimos, principalmente quem nasceu no Evangelho, desde pequeno, e é uma história muito famosa que mostra ali o momento que Pedro viu ali Jesus e foi impactado pela sua glória, e foi impactado não só pelo aquilo que Deus havia feito através desse milagre maravilhoso de nascer peixes, de fazer brotar peixes onde não havia, como também de ver as palavras e a pregação do Messias, de Jesus Cristo. E ali nesse momento Pedro foi impactado através da vida de Jesus. E o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que quando Jesus encontra com as nossas vidas, quando nós temos um encontro com esse Deus, ele faz algo novo, algo diferente acontece, algo diferente acontece em nosso meio, e a gente começa a ficar maravilhado, porque esse Deus é um Deus de coisa nova. Imagina só, Pedro era um homem que era, nós sabemos, um exímio pescador. Ele estava ali a noite inteira pescando juntamente com seus sócios e nada havia conseguido pegar nenhum peixe, não havia conseguido nada, zero. Voltaram no outro dia com as redes tudo vazia,
tristes, cansados, mas aí Jesus, este homem, aparece, começa a pregar ali no seu barco, e ao final de sua ministração ele pede para que Pedro lance novamente a rede. E nós sabemos que humanamente isso é impossível, né? Poxa, Jesus, como assim? A gente já jogou a rede, passou a noite toda, se de noite que é mais calmo, não conseguimos, imagina durante o dia. Então, Senhor, não tem como, mas aí Jesus, ele faz algo novo. E todas as vezes que nós nos deparamos, por exemplo, o presbítero Luciano Gonçalves ministrou na semana passada sobre a viúva de Naim, quando Deus encontra com nossas vidas, ele faz algo novo em nossas vidas. Quando nós deixamos que ele trabalhe, quando nós obedecemos a sua palavra, a nossa sorte muda. Assim também como mudou na vida de Pedro. E aí é muito interessante, irmãos, porque Deus, ele fez ali algo extraordinário, que Pedro fica perplexo e fala assim: meu Deus, eu sou um pecador, não sou digno de estar aqui diante de ti, afasta-te de mim. Mas o Senhor mostra o seu amor, o seu zelo para com nossas vidas e fala assim, e acalma ali Pedro e chama ele para segui-lo. Uma coisa que nós temos maravilhoso com esse Deus é que ele muda a nossa sorte, ele muda a nossa realidade, faz coisas grandes que nós não imaginamos, faz coisas maravilhosas que não imaginamos. Irmãos, quantas coisas maravilhosas Deus fez em nossas vidas no ano de 2024, no ano de 2023, quantas coisas maravilhosas ele já fez neste ano, quão maravilhoso foi a nossa conversão, ele mudou a nossa sorte. Outrora nós éramos mentirosos, sei lá, viciados em pornografia, éramos homens blasfemos, viciados em drogas, e o Senhor, ele reverteu essa sorte nas nossas vidas e hoje somos uma nova criatura. Esse é o poder do Senhor. Então, o que Deus mudou na sua vida? Traga à memória qual foi o novo que Deus trouxe à sua vida. E nós veremos a grande obra que o Senhor tem feito. Mas aqueles que querem viver algo novo, aqueles que querem viver algo extraordinário, tem um detalhezinho. Pedro, ele ouviu ali a voz de Deus, ele ouviu ali o que Deus havia pregado, o que Jesus estava ministrando, e quando Jesus pede para que ele lance ao mar novamente as redes, tem uma palavra-chave que faz com que nós vivamos o novo de Deus, faz com que vivamos coisas novas diante do Senhor. Ele diz aqui: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Nós só vivemos algo novo, nós só vivemos uma nova história, nós só vivemos o melhor de Deus se nós andarmos sob a palavra do Senhor, se nós ouvirmos, e não apenas como meros ouvintes, mas que possamos colocar em prática. Todos aqueles que colocam em prática a palavra do Senhor vivem o extraordinário de Deus, vivem coisas grandes e gloriosas para a honra e glória desse Deus maravilhoso, porque esse Deus, ele não é doido de ficar fazendo as melhores coisas, e as pessoas muitas vezes, como seguiam a Jesus em um outro momento, e Jesus falou na lata: olha, vocês não estão aqui por quem eu sou, mas vocês estão aqui porque eu quero ver eu multiplicar peixe, vocês estão aqui porque querem que eu faça isso, faça aquilo, e de fato, vocês não estão se preocupando com o verdadeiro pão, que sou eu, sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E aí, exatamente isso faz com que diferencie nós daqueles que buscam ao Senhor. Na verdade, eu inverti, nos diferencia daqueles que não buscam ao Senhor. Nós vivemos sobre a palavra do Senhor, nós vivemos através do que Ele ministra, do que Ele fala, como a pastora ministrou ontem. Nós vivemos pelo aquilo que Deus fala e não por aquilo que nós achamos, não por aquilo que nós pensamos, não por aquilo que nós temos de experiência. Pedro tinha muita experiência ali em pescar, em fazer ali a pesca, mas ele decidiu ouvir a palavra do Senhor, e sobre a palavra de Jesus, a palavra do Mestre, ele decide então jogar a rede e ver o milagre maravilhoso na vida dele. Então, irmãos, hoje nós iremos falar sobre este homem chamado Pedro. E Pedro teve um encontro maravilhoso com o Senhor, e a partir daqui ele começa a ter um trabalho de lapidação por esse Jesus maravilhoso. A partir daqui que ele decide aceitar e deixar os barcos sobre a praia, deixar tudo e começar a seguir Jesus, ele começa a ter uma vida de transformação, e ele começa a ter uma vida de lapidação, e ele começa a ver coisas grandes como discípulo de Cristo. Mas antes, vamos falar um pouco mais da personalidade de Pedro. Pedro, nós sabemos, como já acabamos de relatar aqui, ele era um ótimo pescador, ele era um exímio pescador, e ele tinha um temperamento muito forte, muito impulsivo. Ele era aquele que falava e já rebatia. Ele era um homem simples, mas também ele era aquele homem que não tinha
papa na língua. Ele falava, como o pastor fala, o caboclo era invocado. Ele era desse jeito, ele não tinha papa na língua, ele era um homem também muito direto, muito inconstante, e nós podemos ver isso durante a sua vida, os altos e baixos que ele percorre aqui. Mas Pedro tinha algumas características interessantes. Primeiro, ele exercia liderança. Ele era aquele que geralmente tomava ali a iniciativa, ele é aquele que começava a falar com o Senhor, ele conseguiu, através do seu ímpeto, falar: Deus, se tu for Jesus, se tu for aquele que está aí realmente andando sobre as águas, me leva para ter contigo. E ele vai, ele anda sobre as águas. Ele é aquele que começava, que também chega com Jesus e questiona: Deus, Jesus, quantas vezes nós devemos questionar, ou quantas vezes nós deveremos perdoar? Até 7. E ali Jesus traz um ensinamento glorioso. Ele é aquele que deu uma declaração de fé quando muitos e muitos discípulos de Deus, daqueles que seguiam Jesus naquele momento, se afastaram depois daquele discurso duro que acabei de citar aqui. Ele é aquele que fala assim: Jesus, para onde nós iremos? Para quem iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Então ele tinha ali, de fato, essa característica que ele exercia liderança. Outro ponto, ele era um homem que gostava de aprender, por isso ele fazia muitas perguntas a Cristo. Quando nós olhamos no decorrer dos evangelhos e quando nós vemos ali, Pedro faz muitas perguntas ao Senhor. Ele fazia muitas perguntas, por exemplo, ele que pergunta, geralmente era ele quem perguntava: Senhor, explica essa parábola, explica o que tu acabou de ensinar, eu não consegui entender, consegue me explicar para que eu possa compreender? Pedro era um homem que amava aprender com o Messias. Pedro era um homem que amava aprender e ouvir aquilo que Jesus falava e ensinava. E isso era algo muito admirável. E também Pedro era aquele, como eu falei, o esquentado, que falava demais, a mal ele pensava, ele já rebatia. Então nós podemos ver isso, por exemplo, em Mateus 16, 23, quando ele falou que Jesus, jamais você irá morrer. Jesus dá aquela resposta que nós conhecemos, bem simpática, né? Arreda-te, Satanás, para Pedro. Ele também disse que estaria pronto para morrer por Jesus e que ele jamais ele negaria. Logo de bate-pronto ele foi respondendo em Lucas 22, 33. E também ele é aquele que lembrou do ensino de Jesus, quando eles estavam diante da figueira, e a figueira não dava fruto, Jesus mandou secar. No dia seguinte, ele foi aquele que foi lá: olha, Senhor mestre, e mostrou de fato que a figueira havia secado. Então, Pedro era um homem muito interessante para nós analisarmos, porque ele havia essas características gloriosas na sua vida. E durante todo o período do ministério de Jesus, Pedro estava ali e começou a presenciar coisas grandes, coisas maravilhosas que moldaram o caráter de Pedro. Eu vou citar aqui alguns desses exemplos. Irmãos, antes de nós falarmos sobre os exemplos aqui, eu tenho uma ressalva aqui muito interessante sobre Pedro. Pedro era um homem, apesar de ser muito impetuoso, muito direto, ele era um homem obediente ao Senhor. Ele obedecia aquilo que Jesus falava. Mesmo por mais doido, por mais que na visão humana seja algo: meu Deus, o que é isso que Jesus está falando? Pedro, ele obedecia. E nós precisamos entender que se nós quisermos viver aquilo que Pedro falou, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus mostrou, que falou para nós que faríamos obras maiores, se nós quisermos viver algo novo de Deus, nós temos que obedecer ao Senhor. O problema de muita gente é que as pessoas querem viver coisas extraordinárias, e quando eu falo coisas extraordinárias, não é você apenas ver um morto sendo ressuscitado, cego sendo enxergado, voltar a ver. É você, de fato, presenciar o quão Deus é maravilhoso para a sua vida, desde os pequenos detalhes até as coisas mais grandes que você sonha, que você almeja, que Deus permite que você realize. Então, quando nós queremos viver isso, nós temos que obedecer ao Senhor. Assim como Pedro obedeceu, falou: sobre a tua palavra eu irei, nós também temos que fazer isso. Nós não podemos apenas viver da nossa maneira, do nosso jeito, daquilo que nós achamos e pensamos, e vivemos e achamos que nós sabemos de tudo, né? Eu gosto de fazer essa comparação que o ser humano muitas vezes é igual aquele adolescente que já está ali na fase, que acha que sabe de tudo, que acha que já viveu de tudo, que acha que a sua opinião é a que importa. Mas se nós vivermos assim, irmãos, nós não iremos ver o agir de Deus. O povo do deserto passou 40 anos por conta disso, porque eles não obedeciam ao Senhor, mas era o tempo todo reclamando, o tempo todo falando mal daquilo que Deus estava vendo, daquilo que Deus estava providenciando. E se nós quisermos ver
melhor de Deus, nós não podemos viver em desobediência. Nós precisamos deixar com que Cristo Jesus nos lapide para a honra e glória do seu nome. E Pedro passou por diversas experiências gloriosas e presenciou o poder de Deus que fez novas todas as coisas. E Pedro não só viu isso em sua vida, como ele viu também na vida de outras pessoas, o que fortaleceu ali a imagem de quem era aquele homem que ele andava, de quem é aquele homem que ele seguia, quem era Jesus na sua vida. Então ele presencia a cura de um leproso em Mateus 8, 4, de 1 a 4, ele presencia a cura do paralítico que foi descido pelo telhado em Mateus 9, de 1 a 8, ele presencia a expulsão de demônios em Mateus 8, 28, ele presencia também a ressurreição da vila de Jairo, a cura da mulher hemorrágica, ele presencia a alimentação dos 5 homens, a multiplicação de pães e peixes. Pedro tudo presenciou isso, e isso foi muito impactante para a sua vida. Pedro não só teve essas experiências de ver milagres e coisas gloriosas acontecendo na vida de outras pessoas, como ele também teve experiências pessoais com esse Deus poderosamente. Então ele vê ali a cura da sua sogra em Mateus 8, 14. Ele vê também Jesus acalmando a tempestade em Mateus 8, 23. Ele vê Jesus andando sobre as águas, como já mencionei, e não somente ele viu, como ele também pôde andar sobre as águas. E ele foi o único homem que andou sobre as águas. Ele também viu a transfiguração do Senhor, o momento maravilhoso que ele fala até que, Deus, por favor, vamos armar tendas aqui, daqui eu não quero mais sair. Ele viu Cristo Jesus transfigurado e também presenciou aquele milagre maravilhoso da moeda na boca do peixe em Mateus 17. Irmãos, quando nós servimos ao Senhor e andamos sobre a sua palavra e andamos sobre aquilo que Ele tem para nossas vidas, nós iremos presenciar coisas extraordinárias, não somente em nossas vidas, não somente através de nós, mas também nós iremos ver Deus agindo na vida dos nossos irmãos. Por isso é muito importante nós estarmos aqui congregados, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a sua vida para sempre, e aqui nós somos edificados uns com os outros, e aqui neste lugar nós às vezes estamos esmorecendo, Senhor, não consigo ver o teu agir, e aí você vê o agir na vida de um irmão, e aquilo lhe enche de fé novamente, e aquilo lhe enche de alegria, porque você sabe que tem um Deus fiel, porque você sabe que tem um Deus poderoso que te guarda, que te guia, que não esqueceu de você, e você começa a entender que tudo há um tempo certo, que Deus trabalha com o seu tempo. O presbítero Luciano falou na semana passada que Deus está no controle de tudo, e que tudo ele tem o controle. Então ele sabe o momento exatamente de agir, ele sabe o momento exatamente de te abençoar, ele sabe o momento exatamente de mudar a tua sorte. Por isso nós precisamos viver com esse Deus, debaixo de sua palavra, acreditando, confiando nele, para que jamais possamos esmorecer, para que jamais possamos nos desviar da fé, porque aqueles que se alimentam com o pão da vida, quando erramos, nós temos que estar diante do Senhor com toda a humildade e pedir perdão, e falar, Senhor, eu quero teu perdão. O Senhor perdoa e joga os teus pecados no mar do esquecimento. Ele não te lança em rosto, pelo contrário, ele quer que você cresça e não faça novamente aquilo que você fez. Então, essa é a diferença. Às vezes as pessoas vão utilizar um pecado que é muito grande, principalmente, muito constante, principalmente na vida do homem, né? Que é a pornografia. Geralmente o homem tem essa dificuldade extrema de sair da pornografia. Mas, irmão, se você não tomar as posturas e falar assim, eu não sou mais dominado por isso, o Senhor me libertou, e fazer de tudo para que não caia nesse cima, você vai ser liberto. Agora, não podemos apenas ficar, ai, nossa, é muito difícil, ô Senhor, não consigo. Irmãos, eu vou dar um exemplo, como eu já citei há muito tempo atrás, quando eu era viciado em pornografia. Quando eu chegava aqui no culto e começava um momento de louvor e o negócio fluía e a gente sentia o poder do Espírito Santo, e quando eu levantava a minha mão, automaticamente vinha uma voz na minha cabeça dizendo, como é que tu vai levantar essa tua mão que momentos atrás você estava fazendo o que não devia? Como é que você pode levantar essa mão podre, essa mão suja? Como é que tu acha que Deus vai te ouvir? E muitas vezes isso fica impregnado, e se nós não pedirmos, Senhor, me liberta, Senhor, tira esse pensamento da minha, eu quero pedir perdão, Senhor. Se nós não fizermos isso, nós carregaremos essa culpa, esse remorso, e nós acabaremos nos distanciando do Senhor. Saiba que o Senhor te perdoa, saiba que o Senhor tem algo novo para a tua vida, uma nova história para a tua vida, assim como Pedro, depois desse momento que Jesus ali confronta ele, Pedro muda radicalmente e começa a viver o novo de Deus para a sua vida. Em Isaías 43, 18 a 19, não vos lembreis das coisas passadas,
nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? O ato que Jesus fez com Pedro foi para que ele entendesse ainda mais quem era Jesus, aquele que era o Todo-Poderoso e que somente em Cristo Jesus ele poderia depositar a sua confiança, as suas fraquezas, os seus anseios, as suas angústias, somente em Cristo Jesus, porque ele é tudo para nossas vidas. Então, quando ele faz isso, a sua vida é transformada. Então, irmãos, que em nome de Jesus nós possamos viver uma vida de coisa nova, que nós possamos, em nome de Jesus, viver uma vida de intimidade com esse Deus, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida sem devaneio, sem ficar entrando para um lado, se desviando para o outro, mas que possamos, de fato, nos apegar às verdades ouvidas, porque, irmãos, a verdade é que o Senhor tem derramado a sua Shekinah no nosso meio, o Senhor tem feito coisas grandes no nosso meio, e nós não podemos ficar de fora disso, nós não podemos ficar apenas à mercê do que está acontecendo. Irmãos, nós temos visto coisas terríveis no mundo afora, nós temos visto coisas que é de falar até um embrolho assim, mas, irmãos, saiba que são os últimos tempos, e por isso nós precisamos de ver algo novo. E quando eu falo de ver algo novo, irmãos, não é você apenas pensar, esse ano eu vou ter muito dinheiro, vou estar rico, graças a Deus. Não, não é isso. É você entender que Jesus é tudo que nós precisamos. É entender que Jesus é tudo que nós podemos nos apoiar. Porque se nós nos apoiarmos no dinheiro, a moeda pode mudar, a gente fica pobre. Se a gente apoiar em investimentos, algo pode acontecer, a bolsa cair, a gente fica pobre. Se a gente se apoiar na nossa saúde, um dia nós podemos estar doente e nosso mundo desmoronando. Mas quando nós nos apoiamos em Cristo Jesus, quando nós nos enraizamos em Cristo Jesus, nada nos abala. Quando nós estamos com o Senhor Jesus, nada nos abala. Então, que esse ano, irmãos, em nome de Jesus, possamos ser verdadeiros adoradores. Que nesse ano, em nome de Jesus, possamos ser aqueles homens e mulheres que buscam o Senhor independentemente do que esteja acontecendo, que amam o Senhor independentemente de como anda a sua vida. Que nesse ano nós possamos cada vez mais viver o extraordinário do Senhor Jesus. Amém? O Ministério de Louvor pode subir. Louvado seja o nome do Senhor. Quero finalizar, irmãos, dizendo que compartilhando uma experiência que o Lucas André havia colocado no nosso grupo da liderança da Jucade. E, irmãos, isso é algo muito tremendo, porque nós estamos vivendo essa temática, eis que tudo se fez novo. E o sentimento, vou dar um spoiler da vigília. Amém? O sentimento é que, irmãos, aqueles que se debruçarem, aqueles que buscarem o Senhor irá se derramar poderosamente nesse ano. Aqueles que buscarem o Senhor irá ter um ano cheio de experiências gloriosas com o Senhor Jesus. Esse é o ano que nós estaremos cada vez mais preparados para o arrebatamento. Esse é o ano que nós estaremos cada vez mais próximos do nosso encontro com o nosso Deus. Então deixa que Deus faça algo novo na tua vida, entrega o teu coração, entrega a tua alma, entrega toda a tua força, todo o teu entendimento a Ele, porque Ele fará coisas grandes no meio do povo de Deus. Irmãos, não é sobre curas, não é sobre o governo melhorar, não é sobre você não enfrentar dificuldades, não é sobre viver no mundo Disney, né? Cristão mundo Disney. É sobre nós nos enraizarmos verdadeiramente no que importa. E aqueles que se enraizarem no Senhor Jesus, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas subirão como asas, como águia, e experimentar coisas grandes e valiosas na presença do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, neste ano, você possa tomar uma postura, que você decida e opte a não ficar com seus joelhos vacilantes, com seus joelhos trôpegos, mas que você possa tomar uma postura de adorador diante do Senhor Jesus, e buscar a Ele, e se falar assim, Senhor, eu estou com o coração frio, eu estou distante, eu estou em pecado, eu estou nisso, naquilo, saiba, o Senhor, Ele é poderoso para te libertar, para te curar, para te transformar, para te avivar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo, e nesses últimos dias a palavra diz que Deus derramaria um avivamento, mas o avivamento é para aqueles que querem ao Senhor Jesus.
é aqueles que desejam, que buscam, que anseiam a Ele, que não querem jamais, em hipótese alguma, cair em apostasia, que não negociam com o mundo, que não negociam com seus prazeres, que não negociam com a sua vontade, com seus achismos, com seus egos, mas são aqueles que de verdadeiramente decidem, preferem morrer para viver, preferem e decidem viver conforme a palavra do Senhor Jesus, conforme aquilo que Ele ensinou, aqueles que preferem tomar a sua cruz, e por mais que aqui nessa terra se negue, por mais que aqui nessa terra passe por provações, passe por lutas, passe por perseguições, Ele sabe que a sua coroa está reservada. Eles sabem que brevemente, Ele viverá no melhor, que é a glória eterna, que é estar junto a Ele eternamente. Irmãos, existe uma frase que diz: o maior céu que o ímpio pode provar é aqui na terra, porque depois para ele só resta o inferno. E o pior inferno, a pior dificuldade, o pior momento que nós podemos enfrentar é aqui na terra, porque brevemente nós estaremos no lugar que não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá nada, e nós estaremos com Ele eternamente, louvando e glorificando a Ele. Mas a este destino só são aqueles que buscam o Senhor, que continua santificando, que continua se lavando, que continua tendo uma vida de santidade diante do Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus você possa tomar uma postura hoje, irmãos, uma postura hoje, e buscar ao Senhor, porque Ele deseja derramar o teu Espírito Santo, o Espírito Santo dEle, para que você seja avivado, para que você receba um fôlego, para que você receba cada vez mais o poder do Espírito Santo de Deus. Que em nome do Senhor Jesus, você erga suas mãos, irmãos, em nome de Jesus, não fique calado. Louve a Ele, declare palavras de adoração, de arrependimento, de devoção, e seja envolvido pela glória do Senhor que está aqui neste lugar, e seja impactado pela presença do Senhor que está aqui neste lugar, e Ele deseja te transformar, te renovar, te purificar. Por isso, abre a tua boca e louve, e declare a Ele o que Ele é para ti. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.